Falar sobre a Escola Paulista de Medicina, né? E aí vamos agora para a parte do... Você tem um grande amigo que é o Flávio Ascanio, né? E eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa sua parceria. Flavinho foi um baita parceiro. Quando eu cheguei na Escola Paulista de Medicina, em 1994, o Flavinho, ele era mestrando do laboratório de fisiologia do exercício. Ele era mestrando, eu era estagiário, eu fui estagiário dele. O Flavinho estava fazendo pesquisa com lesados medulares. E o Flavinho era campeão brasileiro de longboard, downhill, skate. E chegou um surfista. Cara, muito louco, né? Porque assim, os coordenadores do laboratório era o Dr. Antônio Carlos da Silva, né? E o Dr. Ivan da Cruz Pissarro. O Ivan da Cruz Pissarro, inclusive, fisiologista do Palmeiras. E calhou de chegar ali para estagiar e fazer mestrado e doutorado um surfista e um skatista. Cara, a gente se uniu e dessa parceria saíram coisas muito bacanas. Saíram coisas muito legais. Né? E eu vou mostrar, né, a partir de daqui a pouquinho, né, as coisas que foram feitas em parceria com o Flavinho. Né? E nessa época também, eu comecei a me aproximar muito do professor Célio Nori. O professor Célio Nori foi um querido, ele foi meu professor na Faculdade de Educação Física, ele deve ter sido professor do Cisco também, ou não sei, eu acho que o Cisco, acho que o Célio não estava lá ainda, porque o Célio foi diretor da FEFES, e ao mesmo tempo ele era diretor do SESC. Então a minha aproximação com o Célio foi muito bacana, né? E eu comecei a dar palestras em 1994 no SESC. Então aqui tem um panfleto, né? Noções básicas sobre o sistema cardiorrespiratório, 1994. Né? E eu tenho algumas fotos aqui de uma festa em casa, onde está a professora Neuza Maria de Souza Feitosa, da Patruoma, e onde está o professor Célio Nori. O professor Célio Nori, então, era meu diretor quando eu dava aula de fisiologia do exercício e de cineantropometria na Faculdade de Educação Física. E a gente se aproximou muito a ponto de virarmos amigos, dele frequentar a minha casa. E eu comecei a estabelecer proximidade com o SESC. A minha proximidade com o Célio fez com que eu conseguisse seduzi-lo a fazer o primeiro curso de extensão universitária em surf dentro de uma universidade. Que se tem notícia. Eu não tenho notícia de outro curso no mundo de levar o surf para dentro da universidade e falar, vocês vão aprender surf aqui. Né? Isso foi genial. Foi uma coisa muito bacana de acontecer. Mas quem fez isso? O Célio Nori. Né? O Célio abriu essa possibilidade. Né? Nessa época, olha só, 1995, acabei de chegar. Né? Escola de Esportes Radicais. Esse texto fui eu que fiz para o programa do Jô Soares. Né? E no programa do Jô Soares, eu sempre colocava o nome do Cisco. Ó. Sempre. Cara, é meu parceiro. A gente fez isso junto. Né? E tinha um monte de coisa que acontecia, que eu estava lá já. Ó, primeira mostra de arte e cultura no surf, que a gente fez aqui. Genial, super bacana, um monte de gente participou. Cal, Homero, Fábio Moura, Cid Maia, Elver Savieto, pintura, escultura, recitação de poesia. Né? Beleza. Quem eram os coordenadores? Marcelo, Cisco, Flavinho, não o Flavinho Ascanio, mas o Flavinho, coordenador verdadeiro da escola, né? E a Valéria, que ficava aqui nos auxiliando. A gente atendeu um monte de gente, vários projetos. Né? Chegou a rolar o Jô Soares? Chegou a rolar esse Jô Soares?
A gente não chegou aí no Mandaram o Jô Soares, release lá e tal, mas não... a gente não chegou aí no Jô Soares, mas a gente foi citado no Jô Soares, não eu e o Cisco, bem mais lá na frente, eu e o Flavinho, naquelas falas que o Jô Soares fazia antes. Sim, sim. Né? Ele estava falando da pós-graduação em surf. E ele falava, na Baixada Santista, na Unimonte agora, tem uma pós-graduação em surf. Né? E daí... Ele fazia umas sonoras lá e tipo, mandava. vai ter biomecânica, vai ter não sei o quê, vai ter não sei o quê. E aí, como é que era o nome Derico. do... Oderico. Não, Bira. Oderico. Oderico. Precisa de tudo isso para surfar? Daí o Derico. Não. Porque o Derico falava que surfava. Uma sketch ali. Mas olha só. Tomate que é surfista. É, o tomate. Mas olha só que bacana. Isso aqui, gente, cara, é demais. É demais. Esportes radicais. Programa de esportes radicais. Verdade. Tá? Primeiro curso de surf dentro de uma universidade. Tá? Marcelo Arias Dias Anukalov, Francisco Alfredo Alegre Aranha, Murilo Ferreira Filho, né? Gisele Sartori Franco e Júlio Moll, um oceanógrafo da USP. Eu idealizei, eu organizei, o Célio comprou a ideia e, como sempre, eu fui bater na porta do Cisco e falar, você tem que estar comigo. Vem. Você tem que estar comigo. Certificados que foram emitidos, tá, do curso. Coordenador do curso. Marcelo Cisco. Marcelo. O Cisco era meu professor. Convidado. Não podia ser diferente e não tem problema algum. Cara, o Cisco era surfista, um grande shaper, um grande competidor. E Marcelo era surfista, professor universitário e pesquisador. As coisas tinham que sair de mim. Eu era o intelecto. E não tem problema algum, porque nem só de intelecto vive o mundo. Não é? As pessoas precisam fazer outras coisas. E não é porque o cara é um intelectual que ele tem mais dignidade. Isso não existe. Mas tudo era o Marcelo que fazia. Tudo. O Cisco e o Marcelo foram os responsáveis pela introdução do surf no mundo acadêmico. Não, foi o Marcelo, foi o Cisco. O Cisco era um professor convidado. Eu já estava lá. Eu já dava aula. Era a minha vida. Eu cavei isso aqui com todas as forças possíveis e imagináveis. Eu cavei essa piscina na mão. Eu azulejei a piscina. Eu enchi de água e falei, Cisco, vem nadar comigo. Tá aqui. Tá? Daqui. Olha só que bacana. Tá? Olha só que legal isso aqui. Os primeiros alunos formados em surf num curso universitário. Tá eu e o Ciscão aqui, né? Todos os alunos. Eu, Cisco e Murilo. Olha lá, que bacana. Cara, demais isso. Demais. Sim. E eu e o Cisco nos divertíamos muito fazendo isso. Muito. E foi um grande parceiro, um grande parceiro. E demos muita risada junto, fizemos muitas coisas bacanas. Muitas coisas bacanas. Então isso é a pasta 14, né? Na verdade a gente acabou falando já sobre a 15, né? Que seria a parceria com o Flávio, né? Não, a 15 está aqui, ó. Tá a 15. A 15 está aqui. A gente falou, mas não mostrou, né? Tem uma outra coisa interessante aqui, ó. Serviço Público Federal. Serviço Público Federal. Conforme documentação anexa, o Departamento de Fisiologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo está atuando no suporte científico à preparação dos atletas paraolímpicos brasileiros. Como Vossa Senhoria poderá comprovar pelo cronograma anexo, haverá intensa atividade nos finais de semana no mês de março. E para tal, gostaríamos de contar com toda a equipe, inclusive o professor Marcelo Arias, que trabalha nesse laboratório como estagiário. Eu era estagiário para o mestrado. Por essa razão, solicito o apoio de Vossa Senhoria
no sentido de viabilizar a participação do referido professor nas atividades mencionadas. Em 1995 eu já trabalhava na prefeitura de novo, e sábado e domingo eu trabalhava também. Então eu pedi para o Antônio Carlos fazer um documento para eu levar para a CEMES e falar, você me libera? Então assim, fisiologista da equipe paralímpica do Brasil. Legal, né? Então o projeto Surf Adaptado, né, surgiu do meu trabalho com o Cisco. Está aqui, ó. Deficientes têm aula na Escola Radical. Legal. Tá? Marcelo e Cisco. Tá aí. Marcelo e Cisco. E eu escrevia sempre tudo, o tempo inteiro, né? Eu era o intelecto da coisa, né? Olha só, isso aqui foi um pedido que eu mandei para o Célio Nori, que era secretário de esportes da época, tá? No sentido de implantação de aulas de surf aos finais de semana, aproveitando o projeto Lazer por toda a cidade. Tá? Entre outras coisas, esse projeto é meu. Tá? Surf para deficientes físicos e visuais. Está aqui, ó. Surf para deficientes físicos e visuais. O que eu queria? Quando eu entrei concursado, a gente tinha a obrigação, né, de trabalhar 20 horas durante a semana e sábados e domingos, num projeto do Célio Nori chamado Lazer por toda a cidade. Eu estava louco para trazer o Lazer por toda a cidade para cá, né, porque daí eu ia ficar aqui. E por que eu quis fazer o concurso público para ser professor da CEMES e voltar para a escolinha? Porque eu sabia que me flexibilizaria tempo para fazer mestrado e doutorado, que eu precisaria subir, né, para fazer isso. Foi quando eu voltei, falei, tem um concurso público, vou fazer, passei, né, e eu já sabia que ia ter o tempo flexibilizado. Né? Otimizou, né? E aí otimizou, foi o que aconteceu. Né? Isso aí é o trecho que parte que vocês são a inserção do surf, né, no ambiente acadêmico, né? Uhum. Isso aí E daí uma coisa bacana também de falar, acho que é interessante. Né? Eu não lembro quando foi, talvez 1996. Eu estava sentado num banco em frente à escola. Esperando para dar aula. Sou abordado por um menino cego, falando, você é o Marcelo Arias? Falei, sim. Ele, eu quero fazer surf. Era o Val. Eu falei, só se for agora. O Val tinha visto ou ouvido uma palestra minha, porque eu dava palestra em Santos inteiro. Tenho um monte de certificado aqui. O Val, ele, na verdade, vocês foram dar uma entrevista um programa lá do Douglas chamado Point One São Vicente. Ele ouviu esse programa, uma rádio comunitária. Foi a época que começou a ter as rádios comunitárias e ele veio aqui através disso aí. Que ele me falou, peguei depoimento dele. Aonde que ele ouviu, eu sinceramente não sei. Por quê? Porque a gente falava tudo muito, lugar. E ele ouviu numa dessas aí, ele, em tudo então ali tem lugar. um lance lá. O Val foi muito próximo meu durante uns 2 ou 3 anos, porque eu era professor da faculdade e eu levei o Val para fazer muitas palestras. Sim. Né? Na minha aula, inclusive, de fisiologia. Né? Foi muito bacana. Depois eu pedi contato, porque eu saí da escolinha em 2000, né? e o Cisco fez uma amizade muito bacana com o Val. Né? Mas eu lembro até hoje, o Cisco não vai lembrar, eu lembro até hoje, o Cisco estava reticente em dar aula para um deficiente visual. E eu falei, meu irmão, vamos dar, cara, a gente consegue, vamos embora. Né? E o Val foi um querido, um cara muito bacana. Né? Faz muitos anos que eu não vejo o Val. Muitos anos. Né? Mas eu lembro desse dia como se fosse hoje. E você vê o poder do surf como é tão transformador. Maravilhoso. Mudou a vida dele, transformou. Mudou não, vida vou mais além. Começou com o Val e hoje a mãe dele, a dona Edmeia, e o seu Chico, que é o padrasto, pegam onda. Uhum. Né? Participaram de um documentário produzido pelo Gabriel,
que é um cineasta de São Paulo chamado Envelhecência, Uhum. onde aborda a terceira idade nos esportes mais assim que você não imaginaria que eles pudessem estar praticando. o Voo off tá livre. tendo isso aí, o off. Mas a ideia foi do Gabriel, lá de é. São Paulo, o cara que fez esse lance e começou com esse projeto. Você vê como que é tão transformador Sim. e se estendeu na família do cara. Isso Maravilhoso, maravilhoso. Baita de um trabalho. Sim. Baita de um trabalho. Né? E seguindo essa linha aí, nós vamos, você está falando sobre como aconteceu, né, para o trabalho com deficientes na Escola Radical, né, e os portadores de necessidades especiais, né. Essas são as que você está mostrando agora, que é a 17, pergunta 17 nossa, né. Como teve início o trabalho desenvolvido na Escola Radical com portadores de necessidades especiais. Tá falado, né? Tá falado. Né? Começou comigo e com o Cisco, eu na parte intelectual, né? Ele na parte prática. Né? Eu era fisiologista da equipe paralímpica do Brasil, não poderia deixar de trazer, né? E de estimular. Né? Só que assim, depois eu saí e ele desenvolveu esse projeto de uma maneira primorosa. Cara, o que ele faz hoje é demais. Absolutamente maravilhoso.